VTV da gente começa com uma história de superação. Uma história linda de uma menina que se chama Maria Vitória. A palavra Vitória no nome combina muito com essa menina de apenas 9 anos de idade. Com uma doença rara, aos 5 meses de vida, precisou fazer a primeira transfusão de sangue. A história teve um final feliz. E hoje, essa pequena tinha o sonho de conhecer a atriz mirim do SBT, Larissa Manoela. E a nossa equipe do VTV da gente realizou esse sonho. E é isso que você vê agora. Quem vê essas duas irmãzinhas brincando nem imagina o que elas já passaram. Maria Vitória, de 9 anos, nasceu com uma doença genética no sangue, rara, a talassemia major, que faz com que o paciente necessite fazer transfusões com uma grande frequência. A mãe conta que a família descobriu o diagnóstico quando a filha ainda era um bebê. Quando ela começou a fazer as transfusões, eu já estava na meta cura. Cada vez que ela fazia uma transfusão, eu já estava naquele pensamento de que aquilo não faria parte da vida dela, que eu daria minha vida para curar minha filha. Então eu fui atrás da cura e descobri que através de um transplante de medula eu conseguiria curá-la. Na verdade, Gênesis precisou gerar mais uma vida. Maria Clara foi o primeiro bebê da América Latina selecionado geneticamente para tentar ajudar na cura de um irmão. Além do cordão umbilical, com 1 aninho, a caçula doou as células da bacia para a irmã e foi feito o que é chamado de transplante de medula. Desde que ela nasceu, a gente fala para ela que ela nasceu para completar a nossa vida, não só para trazer mais amor, mas também ela curou a irmãzinha dela. Gênesis procurou a equipe da VTV para tentar realizar o sonho da filha, que é apaixonada pela estrelinha do SBT, Larissa Manoela. O trabalho da atriz foi muito importante para a pequena durante o processo de cura. Na época do transplante, a equipe de produção da Larissa Manoela ficou sabendo que a Maria Vitória era fã dela e tentou promover um encontro, mas na época não deu certo, porque ela estava se recuperando ainda, né? Não podia sair do quarto do hospital, acabou não dando certo, mas é para isso que nós viemos aqui hoje, porque nós vamos levar a Maria Vitória, a irmãzinha dela, até o SBT para conhecer a Larissa Manoela. Tá feliz? Tô muito feliz. E lá fomos nós até o complexo de estúdios do SBT na Anhanguera para este grande dia. E aí, tá preparada? Tô. Como que foi esse caminho? Foi muito longo? Foi um pouco. Tá ansiosa pra ver? Sim. Larissa, e o que você vai falar pra ela quando encontrá-la, hein? Ai, acho que eu vou dar um abraço nela, vou dar oi, eu não sei. Papo vai, papo vem e olha quem chegou de surpresa. Entre borrachas e apontadores mora o meu grande amor. Olha lá, Ai, que linda! Que surpresa! Que linda, Isabel. Oi. Então, já que vocês estão aqui no SBT, vieram fazer uma visita especial, um encontro incrível. Vamos almoçar? Vamos! Então vamos lá. E daí adiante foi só alegria. As irmãs levaram livros e revistas para a atriz autografar. E olha só a intimidade delas com a pessoa que até então só tinham visto na TV. Larissa Manoela ainda surpreendeu as fãs com vários presentes, uma forma de retribuir o carinho. Eu fico muito feliz em saber que ela, me acompanhou durante todo esse tempo. E agora tá podendo estar junto com ela, realizando o sonho, conhecê-la pessoalmente, essa linda. É um prazer muito grande. O encontro foi compartilhado com registros de fotos e vídeos nas redes sociais da atriz. Muito feliz e depois, na hora que chegar em casa, eu vou ver. Porque ela falou que me segue no Snapchat, que gosta do meu trabalho. Olha, gente, acabei de chegar aqui no SBT e hoje eu vou almoçar com 2 princesas, ó, a Maria Vitória e a Maria Clara. Ai, que lindas! Depois do almoço, as meninas tiveram a chance de ver a preparação da atriz no camarim e ainda acompanhar as gravações das cenas de cúmplices de um resgate nos bastidores do estúdio de gravação. E você quer ser atriz, né? Como que foi conhecer esse ambiente? Foi muito legal, eu conheci um monte de gente de cúmplices, a Lari, e eu quero ser atriz igual a Lari. Aí, Lari, tá vendo? É sempre assim com os fãs? É muito prazeroso saber que várias pessoas se inspiram em mim, né? Principalmente a Linda da Mavi, que quer ser atriz, então ela tá no caminho certo. Então é um prazer muito grande estar com elas e que Papai do Céu abençoe sempre vocês, que vocês são muito abençoados.
Que linda, Mavi, né? Ela merece, gente. Agora uma outra história de superação. A última vítima internada do acidente de ônibus que matou 18 pessoas na rodovia Mogi Bertioga no mês passado recebeu alta na última sexta-feira. Eric Pedrali, de 21 anos, ficou 22 dias internado no Hospital Santo Amaro, em Guarujá, e agora se recupera em casa. Nossa equipe visitou a família de Eric no fim de semana e mostra agora pra gente. Devagar, ele sai do carro e caminha com a ajuda do pai até a cama. Eric está de volta aos braços da família e, por enquanto, só quer saber de descansar. De volta mais ou menos, né? Que só tô acompanhando, só. Três, essas coisas. E a bagunça dos irmãos, né? A bagunça dos irmãos sempre tem, né? Mas a gente acompanha um pouco. Eric ainda está se recuperando e, por causa dos remédios, não lembra muita coisa do dia em que a vida dele esteve por um fio. Ele é um dos sobreviventes da tragédia na rodovia Mogi Bertioga. Em 8 de junho, o ônibus que levava estudantes de Mogi das Cruzes de volta para casa em São Sebastião sofreu um acidente, tombou e acabou matando 18 pessoas que estavam no veículo. O pai de Eric esteve no local do acidente e chegou a ser informado que o filho era uma das vítimas fatais. E a minha cabeça virou mil aquela hora, sei lá. Nem pensei mais nada, eu queria só descer a serra e ir lá ver onde ele estava, eu queria ver. O pessoal não queria deixar, mas eu fui. Eric teve traumatismo craniano no acidente e foi levado para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá. Foram 22 dias de internação, a maioria deles na UTI, até que a família recebeu a notícia de que Eric Pedrali poderia voltar para casa. No dia da alta, a alegria de todos que acompanharam de perto a história do jovem. É os anjos dele aqui, ó, anjo da guarda. A mãe de Eric, Dona Edna, conta que a ajuda no período em que o filho esteve hospitalizado foi essencial e a solidariedade veio de todos os lugares. O mundo ajudou a gente em oração, Tudo. Graças a Deus. O Brasil ajudou a gente de várias formas, tanto em oração, em dinheiro, em fralda, produto de higiene. Me ajudaram aqui em casa, estão me ajudando, passar roupa, lavar, secar. Eric ainda vai ter um tempo em casa para se recuperar por completo. Sente falta de coisas do dia a dia que gostava de fazer, como tocar violão, por exemplo. E o sonho de ser engenheiro, que já era grande, está mais forte do que nunca. Sempre sonhei. Sempre. Desde pequeno, desde molequinho. Aí, as lágrimas que um dia foram de sofrimento e susto saem por outro motivo do olho do pai. As lágrimas hoje são de quê? É de alegria. É de alegria. Por ele estar aqui com nós de novo. E saber, a gente sente, né, que ele quer sair dessa. Eu acho que dá aquela sensação de nascer de novo, né? Deve ser mais ou menos isso. Que bom para essa família que teve o filho de volta. E ainda hoje você vai ver como está a família da mulher que desapareceu em Arthur Nogueira há 2 anos. As 2 filhas de Tatiane Chaves foram encontradas em um canavial na cidade. Uma delas, na época, era um bebê de colo. A avó materna está com as crianças hoje, mas ela quer saber onde foi parar a filha. Os detalhes dessa história você vai ver ainda hoje aqui no VTV da gente, não perca. E a violência tá grande em Campinas, viu? Um policial militar foi assassinado durante uma tentativa de assalto. Os detalhes desse assunto a gente tem com o repórter Felipe Pereira. Felipe, bem-vindo ao VTV da gente. Bom dia para você. Pena que a notícia não é boa, né? Pois é, né, Vanessa? Bom dia a você e a quem acompanha o VTV da gente. Uma pena, né, começar falando de notícia tão ruim assim, né? Tô aqui na frente da CETEC, que é o Serviço Técnico Geral de Campinas, responsável por necrotério e também pela administração de cemitérios. Daqui a pouco deve ser liberado o corpo do soldado da PM, Bruno Rafael Batista, que foi morto ontem durante uma tentativa de assalto que aconteceu no centro aqui da cidade. Esse crime aconteceu ali perto do Bosque dos Jequitibás. O policial estava, a paisana estava com o veículo dele quando pelo menos 2 criminosos chegaram e tentaram levar o veículo. Houve troca de tiros e o soldado acabou baleado na cabeça
não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O enterro dele será em Presidente Prudente, no noroeste do estado, onde mora a família. E olha, a notícia chega primeiro aqui no VTV da gente porque é o seguinte, informação de momento, em Americana está sendo apresentada uma ocorrência, 5 pessoas presas depois de roubarem uma loja de pneus. Isso aconteceu hoje de manhã por volta das 9 horas da manhã, lá na cidade. Os bandidos chegaram, amarraram os funcionários e quando estavam carregando um caminhão com a mercadoria, com pneus, a polícia acabou chegando e conseguiu prender essas 5 pessoas. A ocorrência então está sendo registrada neste preciso momento na Central de Polícia Judiciária de Americana. A gente começa o VTV da gente, infelizmente, falando de notícia ruim aqui da nossa região de Campinas. Foi um final de semana relativamente tranquilo, mas o domingo e o começo da segunda-feira começam com bastante violência aqui na nossa cidade. Viu, Vanessa? Tá bom, Felipe, obrigada pelas informações, mas pelo menos nesse segundo caso aí a polícia pegou no pulo, né? Não conseguiram escapar. Obrigada, Felipe, pelas informações. E você já imaginou morar em uma rua onde o trânsito é praticamente impossível? Pois essa é a situação de quem vive em um bairro de Santa Bárbara do Oeste. O local é completamente tomado por terra e buracos. Eles já pediram uma solução para a prefeitura, mas até agora, nada. Quem olha essa rua de cima, do alto da inclinação, custa acreditar que lá embaixo existem moradores com várias dificuldades para entrar e sair de casa. A via acumula buracos, entulho e traz prejuízo para algumas famílias. Muito buraco, somente quando chove, desce muita lama, sujeira, entulho que estão jogando dentro dos buracos, descendo tudo aqui para frente de casa, fica tudo parado. Então que a coisa está precária essa rua. Apesar de ser uma rua sem saída, no bairro Planalto do Sol 2, o local conta com um movimento intenso. O asfalto mesmo de péssima qualidade, que está desfarelando tudo, muita água que desce e tinha muito caminhão que fica virando. Como que não tem a rua, ela é longa e não tem acesso de saída, não tem rotatório, não tem nada, então os caminhões pesados ficam virando na rua. Então fica causando muito buraco também. A esperança dos moradores era que a construção de um condomínio bem aqui ao lado fosse trazer melhorias para o bairro e, quem sabe, abrir um caminho claro, asfaltado, para que todos tivessem acesso ao empreendimento. Isto aconteceu lá nas ruas de trás, mas aqui nada foi feito. Inclusive a gente foi até na prefeitura, algumas vezes perguntar se eles iam fazer. Eles disseram que não tem lógica fazer uma rua aí. E a gente vai conviver com isso agora para sempre aqui, até o dia que eles tentarem pelo menos murar essa rua aqui, ó. Segundo os moradores, a prefeitura alega falta de dinheiro para fazer o recapeamento da rua, mas a taxa de asfalto cobrada no IPTU chega todos os anos. Eles mandaram um IPTU para nós com mais de R$1.000 cada um. E a gente já entrou lá com questão na justiça para ver se eles pelo menos devolvessem o que fizesse a gente pagar o que é justo, né? Muito descaso, né? E a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Eles informaram que a rua que você viu aí na reportagem vai ser recapeada. Tomara que o serviço seja feito mesmo, porque a nossa equipe vai ficar de olho. Falta um mês para as Olimpíadas e nós vamos estrear hoje o quadro A Gente nas Olimpíadas. Você vai conhecer um pouco mais dos esportes que são disputados nos Jogos. E hoje o repórter Vitor Fatioli vai apresentar e praticar o esporte que traz mais medalhas ao Brasil, o judô. Hoje nós vamos mostrar o esporte olímpico que mais rendeu medalhas ao Brasil. São 19 ao todo. 3 de ouro, 3 de prata, 13 de bronze. E para falar mais sobre essa modalidade, passo a passo, regras, golpes, trouxemos nada mais, nada menos que o medalhista olímpico Carlos Honorato. Carlos, hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre regras, essa modalidade, pontuação para o pessoal do VTV da gente. Isso aí, Vitor. Hoje a gente vai demonstrar aí as pontuações, algumas técnicas e falar um pouco do judô para o pessoal ficar já sabendo como que é a modalidade para os Jogos Olímpicos. Honorato é o primeiro judoca negro brasileiro a subir ao pódio. Durante os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, ele derrotou o então campeão mundial. Mas na final foi derrotado pelo holandês Mark Huizinga, ficando com a medalha de prata. Uma criança principiante como eu, tenho condições de aprender hoje, já dar alguns golpes, já estou com a roupa apropriada ou ainda não? A roupa apropriada não, mas você tem condições realmente de aprender algumas coisas.
Então, minutinho. Toda vez que a gente entra no tatame, a gente cumprimenta, né? Junta as pernas, né? Juntas. Cumprimentou e agora sim. A Carol, o Bruno e o Gabriel, eu também, todos estão vestidos de forma adequada com seu judogi e vamos para a parte prática. Eu acho que você tem que colocar em prática. Você já aprendeu várias coisas aqui no tatame e eu acho que você tem que fazer um pouquinho. Vamos começar aí com o primeiro golpe, o Osotogari? Eu tenho que lutar? Também, mas vamos primeiro fazer o Osotogari. Depois, se você estiver fazendo bem, a gente coloca uma luta. É, não tem como escapar. Vitor, você é destro ou canhoto? Então, chegue mais próximo. Vai colocar a mão direita na gola, na altura do ombro dele. E a mão esquerda no braço dele. Isso. Sem segurar com o dedão pra dentro. Segurando. Isso. Você vai colocar seu pé esquerdo do lado do pé direito dele aqui. Isso. E enganchar a outra perna aqui atrás. Isso. Você tá bem. Eu acho que dá até pra fazer uma luta já. Bom, vamos tentar então. Vou pedir pro Honorato segurar aqui pra mim. E eu posso escolher? Não, eu vou deixar você escolher então. Eu quero a Carol então. Tudo bem, mas não vai ser fácil, hein? Eu achei que com a Carol eu ia me dar um pouco melhor, mas já vi que não deu muito certo não, viu? É. Eu acho que tem mais pra você. Não pode voltar a Carol, não? É, Vitor, não pode voltar não e já já você vai enfrentar o Carlos Honorato e a gente vai ver, não perca, hein? E hoje começamos também uma série preparada pela nossa produção que vai mostrar os caminhos das drogas no Brasil. Conversamos com especialistas, com usuários, pessoas que largaram o vício. Tudo para esclarecer porque ainda hoje tem gente que se envolve com drogas. A primeira matéria da série fala sobre o álcool, uma droga aceita pela sociedade, mas que pode arruinar a vida de muita gente. Veja a matéria. A cada 36 horas, um jovem brasileiro morre por intoxicação aguda por álcool. A bebida muitas vezes é associada a momentos de descontração, gente bonita. Pode ser um remédio para o estresse, alívio para a tristeza. Quem nunca ouviu as expressões beber o morto, afogar as mágoas, beber até cair? As pessoas estranham porque você não bebe. Então se criou uma cultura onde beber é normal e até divertido. Na verdade, não é necessário um motivo específico para beber. Qualquer hora é hora. Toma 2, 3 cervejinhas e vai para casa. Isso não tem ocasião especial, não. Cervejinha de lei. Um conhaquinho também pode ser. Tem um intervalinho de tempo, a gente tá bebendo. Cada vez mais presente na vida dos jovens, abrir um bar ao lado de uma universidade pode ser tão ou mais lucrativo do que ter uma farmácia próxima ao hospital. O jovem acaba tendo como meio de relaxar até esse consumo da bebida alcoólica. Terminou a aula, a gente toma uma cerveja e vai embora para casa. Mas nem sempre a cerveja basta. Se a intenção é sentir os efeitos do álcool mais rápido, logo entram em cena os destilados. Eu gosto de vodka com energético, vodka com suco, com Schweppes. Geralmente a gente bebe cerveja, né? Mas como o preço tá salgado, né? A gente tá preferindo beber o destilado que rende mais, né? Com a maior ingestão de bebidas mais fortes, os porres são muito comuns. Diariamente você acaba vendo um PT.
Você acaba vendo alguém passando uma vergonha, alguém precisando de uma ajuda. Enquanto isso, a indústria de bebidas só aumenta o faturamento. Uma pesquisa realizada por uma agência de marketing constatou que o brasileiro gasta na rua quase 30 bilhões de reais ao ano só com bebidas alcoólicas. Em contrapartida, entre as consequências do consumo excessivo de álcool estão os prejuízos sociais e econômicos. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 4 anos, o SUS teve um gasto de quase 250 milhões de reais só com internações por alcoolismo, o que representa 4 vezes mais do que foi investido em pesquisas sobre o Zika vírus, por exemplo. Com 37 anos de carreira na Polícia Civil, o diretor do DEINTER 6, Gaetano Vergini, explica que, assim como as outras drogas ilícitas, o álcool é um importante fator na prática de crimes. Tem pessoas que, quando bebem, não são todas, que se tornam mais agressivas. Veja os casos de crime da Maria da Penha. O cara chega em casa e ele se torna violento, ele agride a esposa. O que a gente tem mais notícia é isso, agressões às mulheres e direção. Hoje, com essa nova lei, tem reduzido, porque eles estão sendo presos, estão sendo abordados, mas mesmo assim existe. As pessoas não acreditam que vão ser abordados. E ele se sente, vamos dizer assim, confiante. Ele bebe, não, mas eu estou bem. Está bem, mas os reflexos não estão bem. Psicólogo especialista em dependência química, Velodimir Neustatter, descreve os estágios do alcoolismo e como o vício pode afetar o comportamento das pessoas. Tem a fase do macaco, que é a fase da farra. É a fase da alegria, das noitadas, das piadas. Depois vem para a fase do outro bicho, que é o leão. Aí os nervos começam a ser afetados, o sistema nervoso começa a ser afetado, a cabeça começa a ser afetada e ele começa a ficar agressivo, irritado. E depois da fase do leão vem a fase do porco. Esse é um bêbado. Está jogado na rua, barbudo, sujo, já perdeu família, já perdeu emprego, já perdeu tudo, não toma mais banho, tem pavor de água. E nós temos uma fase, infelizmente, hoje tem uma fase mais triste ainda, que nós chamamos hoje de rato de sanatório. Tem muita gente sendo internada várias vezes e não consegue parar de beber. Apesar da genética ser um fator de risco, a doença pode afetar pessoas de todas as classes sociais. Em uma reunião dos Alcoólatras Anônimos, encontramos profissionais de diversas áreas, todos na luta diária para se ver livre do vício. Eu sempre fui um adolescente muito tímido, eu não tinha coragem de falar com as pessoas, de chegar na menina, de ir no baile, de ir na festa. Então eu percebi que o álcool fazia com que eu tomasse coragem. As pessoas gostavam da minha companhia, então o álcool era meu companheiro nas noites, né? Eu não me sentia mal, por que eu não ia beber? Muitas vezes o álcool é o primeiro passo para o consumo de outras drogas. Uma vez eu peguei, estava bêbado, peguei a cocaína, usei e aí me apaixonei. Eu fazia um coquetel mortal na minha vida, né? Eu usava droga com álcool, com remédio para dormir. Perdi carro, apartamento, emprego, namorada. Ninguém aguenta ficar do lado de um alcoólatra. De repente, meu marido foi embora, me tirou a guarda do filho. Eu perdi um emprego de 15 anos. Eu estava escrava do álcool. Eu não tinha mais o álcool ao meu dispor. Eu estava a dispor do álcool. O alcoolismo é a doença da família. Afeta todo mundo, pega todo mundo. E todo mundo precisa ser tratado. A cada 24 horas, estes personagens da vida real contam uma nova vitória. Ela há mais de 8 anos sem beber. E ele há 2 anos e meio. Compartilhar as experiências e angústias do dia a dia no AA é o que dá força para continuarem nesta luta. Eu preciso parar de beber e ser feliz sem beber. Essa troca de experiência, essa ajuda, né? Nossa, é assim, o que me mantém sóbria, que me mantém viva. É a parte fundamental do programa de Alcoólicos Anônimos. É levar a mensagem para quem está sofrendo. Evite o primeiro gole só por hoje. Um dia de cada vez. O assunto é muito sério. E na maioria das vezes, os jovens vão ali no barzinho ao lado da faculdade, começam a beber, o consumo passa a ser diário e quando vê, já era, já entrou em um caminho sem volta. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do VTV da gente, o médico psiquiatra Sidney Gaspar. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa estreia, né, doutor? Obrigado e torço para que vocês tenham muito sucesso, como eu espero que os tratamentos contra o alcoolismo também tenham muito sucesso. E falando nisso, doutor, a gente vê que é aceito pela sociedade, mas
mas é considerado uma droga o álcool, não é mesmo? Sim, existem drogas lícitas e ilícitas. O álcool faz parte das drogas lícitas, que em tese todo mundo tem acesso, não é crime beber ou usar álcool. Mas, assim, de alguma maneira é uma substância que produz no cérebro efeitos que causam a dependência de um grupo X de pessoas, principalmente aqueles que têm uma predisposição genética maior para isto. A gente tem a participação dos nossos telespectadores através do Twitter. Ricardo Moura, existe algum estudo que aponte que o alcoolismo possa ser hereditário, doutor? Existem muitos estudos, inclusive estudos com gêmeos univitelíneos criados em famílias separadas para não ter a influência do meio familiar e que mostram um número aumentado de casos de alcoolismo nessas pessoas. E a gente vê a série histórica de muitas famílias mesmo. Então, a doença psiquiátrica em si, não só o alcoolismo, mas a dependência de drogas, ela também tem um lado de genético, também tem uma predisposição genética para isso. Muitas grávidas também, né, fazem o consumo do álcool e prejudicam o bebê, né? Sim, a gravidez é outro fator de risco. A gente, infelizmente, tem muitas pessoas que bebem muito durante a gravidez e isso acaba alterando o desenvolvimento do feto, nascendo os fetos com menor tamanho, crianças com recém-nascidos com menor tamanho, com problemas consequentes a isso no seu desenvolvimento. Sem dúvida. Tem a Tamieco, quando uma pessoa pode ser considerada alcoólatra e como a família pode ajudar? Acho que assim, existem diferentes problemas causados pelo álcool. A gente viu o delegado Gaetano falando sobre isso. Dentro da questão do alcoolismo, você tem pessoas que bebem uma dose de bebida e já tem um comportamento alterado. Existem doenças como isso, a idiosincrasia alcoólica. Existem pessoas que vão ter problemas porque batem o carro, enfim, causam uma série de situações. E existem aquelas pessoas que não conseguem parar de beber e que vão ter um complexo chamado uma síndrome, que tem, entre outras características, bebia X e estava bem, agora tem que beber uma quantidade muito maior, ou drogas. O organismo suporta melhor e aí vai bebendo cada vez mais. A chamada tolerância ao uso da bebida. E tem a dependência, que são aqueles sinais que a pessoa precisa, aquele cara que de manhã cedo está na padaria tomando uma para parar de tremer, isso é um sintoma de abstinência. Então, as pessoas que bebem todos os dias, que pensam muito nisso, que não veem hora de beber, que sentem falta da bebida, elas podem ser consideradas, como foi a pergunta apresentada aqui, um dependente de álcool. E nessas situações, a família também acaba se envolvendo, como foi apresentado pelo psicólogo que me antecedeu, e ele falava disso. A família acaba sofrendo porque acabam tendo problemas sociais, econômicos, agressões, uma série de questões envolvidas. Então, a partir da hora de uma pessoa que todo dia tem que beber, que cada vez bebe quantidades maiores, ou mudou a substância, mudou o hábito, bebia cerveja, agora só bebe destilado, por exemplo. Já é uma dependência. Que treme de manhã, que tem problemas com o sono, que tem problemas comportamentais, essa pessoa pode ser considerada já um dependente de álcool e precisa tratamento. Tem mais uma pergunta, Nicole Pinhatti. O alcoolismo pode ser uma saída para quem sofre de depressão? Se sim, como se cuidar? Muita gente, inclusive, mistura a medicação, né? O antidepressivo com o álcool. Isso é um veneno, né, doutor? Isso é um problema. Jamais o álcool será um tratamento para depressão. Primeiro porque o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central e ela não tem nenhum papel que possa ajudar no sentido da depressão. O que acontece muitas vezes, nós vimos o depoimento do rapaz do AA, que ele falava eu era muito tímido, etc. As pessoas chamadas fóbicas sociais, às vezes bebem para diminuir a ansiedade, elas ficarem mais relaxadas e poderem interagir melhor na sociedade. Então, essas pessoas acabam, às vezes, usando o álcool. E aí, se elas tinham um problema antes, que era a fobia social, elas vão passar a ter dois, a fobia social mais o alcoolismo. A gente vai falar com a repórter Gabi Góes. Bom dia, Gabi. Tudo bem por aí? Queria saber como é que foi a sua experiência, ela que fez essa reportagem do alcoolismo e toda a nossa série também de drogas. Como é que foi a sua experiência? Você participou, inclusive, de uma reunião dos alcoólatras anônimos, é isso? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É isso mesmo. Nós tivemos uma vivência bastante intensa e preocupante ao mesmo tempo, porque nós vimos o quanto o álcool é devastador, pode acabar com a vida de famílias e também que isso pode acontecer com alguém muito próximo a você, com um amigo, com um parente, com um vizinho. É muito difícil para o alcoólatra, para essa pessoa que desenvolve o alcoolismo, aceitar que é dependente química. E a pessoa muitas vezes bebe, ela desenvolve essa tolerância que vocês estavam falando no estúdio e acha que é uma
pessoa resistente. Os amigos todos passam mal, ela continua bem. Nós ouvimos relatos de uma pessoa que numa determinada noite bebeu mais do que todos e ainda assim pegou no volante para levar a turma toda para casa. Então ela coloca não só em risco a vida dela, como a dos amigos e de terceiros quando ela dirige um carro pelas ruas, podendo matar alguém aí que não tem nada a ver com essa história. É um problema muito difícil. 80% dos casos de internações em clínicas de reabilitação têm associação do álcool. As pessoas estão chegando cada vez mais jovens ao AA e bebendo bebidas fortes também. É muito preocupante, com vícios cruzados, né, usando outros tipos de drogas. E é importante, então, o apoio da família e levar no AA, porque lá ele vai ter o exemplo de pessoas que passaram pelo mesmo problema e estão reabilitadas, que eles falam, na verdade, que não tem cura, que é um processo contínuo. E para essa pessoa que está dando apoio, que são os padrinhos, eles passaram por todo esse processo e, de certa forma, isso serve para fortalecê-los também nessa batalha diária de se ver longe desse vício do álcool. Vanessa. Obrigada, Gabi, pelas informações. Ela que participou aí da matéria, participou de reuniões e viu que realmente é uma situação muito complicada. A gente tem também uma participação no Facebook dos nossos telespectadores e esses... que a gente está falando sobre o tema de hoje, né, que é o alcoolismo. E a Débora Rodrigues, o alcoolismo se adquire com excesso de ingestão de álcool no decorrer da vida ou é uma predisposição genética? A gente já falou um pouco sobre isso, né, doutor? Na realidade, dependendo da nossa vulnerabilidade biológica, algumas pessoas vão ter essa chamada tolerância durante muito tempo, mas quando desabam de uma maneira pesada. Outras pessoas muito rapidamente adquirem isso. Isso depende da nossa carga genética, da nossa vulnerabilidade. Mas, obviamente, o organismo se adapta à substância e se você beber muito continuamente, você tem um risco real de virar um dependente de álcool. E na reabilitação, doutor, quando vai um paciente no seu consultório e consegue a reabilitação, causa algum problema no organismo dessa pessoa para o resto da vida ou consegue ficar zerado em algum momento? Se essa pessoa agir de uma maneira rápida, precoce, ela pode não ter danos nenhum. Sim. Mas o álcool causa uma série de danos físicos, varizes esofagianas, cânceres que são ligados ao álcool, problemas hepáticos, enfim. Então depende muito do estado. Algumas pessoas só procuram ajuda quando a água está tornando eles afogados. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, sucesso a vocês nesse programa, que com certeza será um sucesso. Obrigada, doutor. Boa tarde para você. E a gente vai continuar aí com a nossa série de drogas e semana que vem a gente vai falar sobre o tabagismo, que também é um problema muito sério. Um caso cheio de mistério que parece longe de ter solução. A mãe de 2 crianças que está desaparecida há 2 anos em Mogi Guaçu, até agora não foi encontrada. A polícia não sabe o que aconteceu. Enquanto as crianças crescem sem mãe, uma família desesperada busca informações e justiça. Um mistério há 2 anos. Onde foi parar Tatiane Turbiani Chaves? Não sai da minha cabeça aquele dia, claramente. A jovem de 22 anos desapareceu em setembro de 2014 sem deixar pistas. Só que essa história começou com 2 meninas encontradas abandonadas neste canavial em Arthur Nogueira. Este guarda municipal foi quem atendeu a ocorrência. Nós o trouxemos de volta ao local onde tudo aconteceu. E a emoção foi grande. Devido ao momento, né, que houve, que nós localizamos a criança, né, de meses, né, jogada, né, na estrada. E eis que no caminho apareceu o seu Luiz. Uma das garotas foi resgatada por ele. O aposentado e o guarda não se viam desde 2014. Já imaginou alguma vez na vida encontrar uma criança no meio do mato? Sempre a gente passava na televisão, falei, isso aqui ainda bem que lá não acontece aqui, né? No fim aconteceu aqui, praticamente dentro de casa. Desde o desaparecimento, as suspeitas caíram sobre Júlio Lino Vieira, ex-marido de Tatiane. Os dois estavam em uma batalha judicial por conta da pensão alimentícia. Levado à Polícia Civil, prestou uma série de depoimentos e sempre negava qualquer envolvimento. Isso acontecia ao mesmo tempo que objetos de Tatiane e das meninas apareciam no mesmo canavial onde tudo começou.
Nos olhares tristes e no choro das meninas estão as marcas 2 anos depois. Isabelle, hoje com 3 anos, é a mais desconfiada e parece transmitir o sentimento de que sabe de alguma coisa daquele dia. Ela é traumatizada. A pequena não é tanto, porque talvez ela lembre de alguma coisa, mas não é tanto. Mas a maior, ela é traumatizada. Só depois de muito tempo, ela e a irmã Isadora ganharam a nossa confiança e se soltaram. A mãe-avó Aparecida tem que se desdobrar para dar conta delas e convive com um dilema: a alegria de estar com elas aqui e a tristeza de não saber onde está a filha. O coração de mãe diz que não está mais aqui, né? Mas a esperança é a última que morre, né? Apesar do caso correr em segredo de justiça, nós viemos aqui à Delegacia de Investigações Gerais para tentar ouvir a delegada responsável pelo inquérito, para saber alguma informação, o que poderia ser divulgado e até mesmo repercutir os comentários da mãe sobre o andamento e o trabalho da polícia. Só que ela não foi encontrada. Tudo isso só aumenta a angústia da dona Aparecida. Mas no meio de tanta notícia ruim, uma coisa boa: a guarda definitiva das meninas está com a dona Aparecida. É talvez o único momento que essa mulher consiga respirar em paz. Graças a Deus que eu tenho elas, porque senão hoje eu não estaria aqui não. E a Secretaria de Segurança Pública disse para a nossa equipe que não pode passar qualquer informação sobre esse caso porque corre em segredo de justiça. E o pai das meninas não foi encontrado. Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta fez a lição de casa e venceu o São Paulo por 1-0 num jogo que teve jogador e técnico expulsos. Fora do estádio, a animação dos torcedores da Macaca começou cedo. Rafael trouxe toda a família, inclusive as filhas gêmeas de apenas 49 dias. Faz tempo, Ponte Pretano, e ela já desde pequena já vão ser, já as duas. Fabrício veio com o irmão e com o primo. Eles, que são a terceira geração de torcedores da Ponte, estavam confiantes na vitória em cima do São Paulo. Eu acho que a Ponte vai ganhar, vai ser difícil, mas vai ganhar. Quanto? Uns 2-1. A Ponte está bem, mas os reservas do São Paulo podem querer mostrar serviço e complicar a história para a gente aqui. Dentro do estádio, a gente conheceu a dona Rosângela, torcedora roxa da Ponte. Conseguiu até convencer o seu Jaime a abandonar o time do coração e engrossar a torcida da Macaca. Quando nós se conhecemos, ele tinha uma queda pelo Corinthians, mas já gostava já um pouquinho da Ponte. E aí se uniu a mim. Estamos aqui, hoje ele é macaco. Vindo aqui para Campinas, comecei a gostar da Ponte, conheci ela, Ponte Pretana, e aí o amor foi genérico, né? Jogando em casa, a Macaca chegou confiante para enfrentar o tricolor, que entrou em campo com uma equipe formada principalmente por jogadores reservas. Logo no início do primeiro tempo, confusão. Matheus Reis, do tricolor, foi expulso. Bom para a Ponte, que ficou com um jogador a mais em campo. Mas o time campineiro não soube aproveitar a vantagem e fechou o primeiro tempo com um placar zerado, assim como o adversário. O segundo tempo começou com uma Ponte Preta ansiosa por gols. Alívio que chegou aos 12 minutos do segundo tempo com um gol de Cleison. O atacante bateu forte, sem nenhuma possibilidade de defesa do São Paulo. O São Paulo tentou reagir, mas sem sucesso. A Ponte foi para cima, mas sem mudança no placar. Fim de jogo, Ponte Preta 1, São Paulo 0. 0-0 nessa fase tá ótimo, né? A gente só precisa levar o resultado para casa mesmo. Sair feliz sempre. Tudo bem que não foi a goleada que os torcedores da Macaca esperavam, mas com o resultado, a Ponte sobe 3 pontos no campeonato e se distancia cada vez mais da zona de rebaixamento. Agora o foco é no próximo jogo que acontece aqui mesmo, no Moisés Lucarelli, no sábado, contra o Sport. A Ponte Preta foi madura, equilibrada para construir a vitória hoje, mesmo por um placar pequeno, mas é uma vitória que tem os mesmos 3 pontos.
O resultado do próximo jogo ninguém sabe, mas com certeza as pequenas Rafaela e Helena vão voltar. Já o Santos venceu o Chapecoense por 3-0 neste domingo na Vila Belmiro. Gols de Yuri, Rodrigão e Copete, que foi o destaque do jogo, com assistências e jogadas que deram ânimo ao Santos no segundo tempo. Com a vitória, o Peixe volta ao G4 do Brasileirão e chega aos 22 pontos. O Museu de Arte Sacra de Santos foi assaltado ontem. Dá para acreditar? 3 criminosos invadiram o local, renderam os funcionários e roubaram artigos religiosos. Um absurdo. Onde vai parar isso, Gabi Góes? Pois é, Vanessa, o crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo. 2 suspeitos chegaram ao Museu de Arte Sacra se passando por visitantes. Eles pediram para fazer uma visitação com monitoramento. Lá dentro eles mostraram bastante curiosidade, perguntaram sobre várias peças e num determinado momento um deles pediu para ir ao banheiro. Nesta mesma hora, do lado de fora, o terceiro suspeito pediu para um funcionário que estava na porta, também se passando por visitante, pediu para levá-lo ao banheiro. Foi aí que ele entrou, encontrou essa segunda pessoa no banheiro e rapidamente os dois já saíram armados de lá e renderam os 5 funcionários que estavam no museu naquele momento. Eles foram amordaçados e amarrados e a ação durou aproximadamente 45 minutos. Tempo suficiente para eles levarem aproximadamente 20 estatuetas, 20 imagens de santos, crucifixos, quadros, muitas obras de arte. Até o final da tarde de ontem, a equipe estava fazendo a contagem do que foi levado de lá. Eles levaram também o equipamento de monitoramento do local, que tinha as imagens aí de toda a ação. Neste momento, a polícia, a Delegacia de Investigações Gerais de Santos, está cuidando do caso e eles já divulgaram o retrato falado de 2 destes 3 suspeitos que fizeram esse roubo, tá? Quem puder ajudar com mais informações pode fazer uma ligação para o Disque Denúncia da Polícia Civil no número 181. Vanessa. Nossa, roubar artigos religiosos é demais, né, gente? Obrigada, Gabi, pelas informações. E agora você vai acompanhar o desfecho do nosso quadro A Gente nas Olimpíadas. Lembra do Vitor lutando judô com a Carol? Então, agora chegou a hora mais esperada. Ele vai enfrentar o medalhista olímpico Carlos Honorato. É a luta do ano, gente, olha só. Não acabou não, Vitor. Vamos correr. Bom, Vitão, o repórter que preenche a sua televisão, Carlos Honorato, medalhista olímpico. Tá aí, pessoal do VTV da gente, que aprendeu um pouco mais de judô. Bora lá, cara. Obrigado, viu? Muito para aprender, Vitor. Ele está acabado, né, gente? Dá para ver que ele está suando. E o VTV da gente termina aqui. O nosso tempo acabou, mas continue com a gente pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã, 11h30 da manhã. Beijo, tchau.